Olá, hoje a gente vai conversar sobre a incrível virtude de ser um aprendiz. O coração dos sábios procura o conhecimento. Provérbios capítulo 15, versículo 14. O que determina o sucesso de qualquer pessoa em qualquer área da vida é a sua capacidade de aprender. O filósofo Sócrates disse certa vez que a sabedoria, ela começa na reflexão. Eu tenho observado que as pessoas em geral, elas têm uma dificuldade analítica. Elas se mantêm num estado estacionário de desenvolvimento. Na verdade, elas encontram uma zona de conforto e param lá. É tanta gente que tem realmente uma dificuldade de compreender o estado das coisas, compreender como está a sua vida, de fazerem verdadeiras reflexões sobre como chegaram a determinado ponto, ou por que estão vivenciando certas coisas. Elas não param, elas não refletem, elas não entendem. E o pior, elas não aprendem com a vida. Mas a pessoa que desenvolveu essa virtude do aprendizado, eu quero aqui salientar essa palavra virtude, porque é exatamente o que é. Um verdadeiro aprendiz é um virtuoso. É alguém que entende com clareza, que não sabe de algo e que precisa desenvolver essa capacidade de refletir, essa capacidade analítica para compreender aquilo que ele quer. E ele busca com avidez esse conhecimento, ele busca com interesse crescer. Mas o que será que motiva um aprendiz? Francis Bacon disse que o conhecimento é poder. Vejam que interessante, quando a gente adquire conhecimento sobre determinado assunto, a gente domina esse assunto. Então, em alguma medida, o sucesso é consequência desse domínio, desse poder. O profissional que conhece bem, que domina a sua área de atuação, ele vai ter sucesso, ele vai lucrar com ela. E aquele jogador que conhece bem todas as técnicas e que também conhece como é que o seu adversário joga, com certeza está em vantagem competitiva contra esse adversário. Portanto, o verdadeiro aprendiz é alguém que tem grandes motivações. Ele sai da sua zona de conforto porque ele quer se desenvolver. Pode ver que as pessoas que estão em desvantagem estão assim porque falta-lhes algum conhecimento. Em Oséias 4:6, Deus diz assim: o meu povo padece por falta de conhecimento. A gente sofre por não saber. As pessoas continuam nas suas vidas miseráveis em todas as áreas, sendo fracassadas nos relacionamentos, na sua vida financeira, na sua busca a Deus. Tudo isso porque elas não conhecem, elas não sabem. É triste você ver pessoas que poderiam, por exemplo, estar num outro grau, num outro nível de vida, mas infelizmente estão ali, estagnadas, sabe? Elas não amadureceram, porque deixaram de desenvolver a atitude e a virtude de serem aprendizes. Elas não têm mais aquele coração humilde, simples, de uma criança que deseja aprender, sabe? Que deseja reter o conhecimento, que deseja avançar. Você sabia que Deus criou o cérebro humano com a capacidade de se adaptar e mudar ao longo da vida? Em resposta a experiências, ao aprendizado e até lesões? Pois é, o nosso cérebro não é uma estrutura estática, mas é um órgão dinâmico que pode remodelar suas conexões neurais, até mesmo desenvolver novos neurônios em certas circunstâncias. Isso é o que a neurociência chama de neuroplasticidade. Estudos mostram que o cérebro humano pode criar novas conexões neurais e aprender coisas novas, independente da idade. Isso significa que o aprendizado não está limitado à infância e à juventude. Um aprendiz é um discípulo. É alguém que entende que precisa se sujeitar a outra pessoa para reter dela o ensino, o conhecimento. E justamente pelo fato de ser um aprendiz, essa pessoa vai desenvolver um espírito humilde. Essa pessoa não vai chegar como alguém que já sabe das coisas. Não, ela vai chegar como alguém que quer ser ensinada, sabe? Que deseja aprender. Isso é humildade. Portanto, gente, ser ensinável é a virtude dos sábios. Porque só aquele que é ensinável se dobra para ouvir conselhos. Às vezes a gente quer aconselhar algumas pessoas, mas a gente não consegue porque elas não são ensináveis. O coração delas não está disposto a aprender. Acham que já sabem, mas não sabem. Continuam nos seus caminhos errados porque não se dispõem
ao aprendizado. A pessoa que é ensinável, ela dá ouvidos quando é repreendida, quando ela é corrigida. Tem pessoas que odeiam a repreensão. Que tolice, elas não sabem o que estão perdendo. Porque a boa repreensão de alguém que ama, de alguém que se preocupa, é para o seu próprio crescimento. E se ela despreza o conselho, a orientação, a correção, a disciplina, ela está mostrando que não tem um coração de discípulo. E é realmente complicado você querer ajudar alguém que não desenvolveu a atitude de um aprendiz. Ela não vai ter a humildade necessária para isso. O que impede uma pessoa, então, de ser um aprendiz? Muita gente carece da motivação, do propósito. Portanto, estacionaram ali porque não sonham mais. Já outras pessoas desenvolveram essa mentalidade fixa de alguém que já sabe. Outros não são aprendizes porque têm medo do novo, da novidade. Elas se acomodaram às zonas de conforto. Já outras pessoas podem ter algum tipo de dificuldade de relacionamento, ou então uma baixa autoestima. Tem que ser como uma criança que absorve, que quer crescer. Jesus disse que se a gente não for como uma criança, a gente não pode herdar o reino. O que quer dizer isso? Se a gente não for aprendizes, se a gente não tiver o coração humilde. Você não vê uma criança se portando de uma maneira altiva, como quem já sabe das coisas, sabe? Não, a criança está sempre perguntando, ela está interessada em crescer. Então como é que um discípulo aprende? Pois bem, guarde isso. Um discípulo aprende vendo aquela pessoa que está ensinando, ela aprende ouvindo seus ensinamentos, ela aprende perguntando sobre o que lhe interessa, aquilo que está aprendendo. Aprende também sintetizando o conhecimento que ela está recebendo. Ela vai resumindo, ela vai conseguindo analisar aquilo ali. Ela aprende praticando o que está recebendo, tá? Não adianta você receber uma penca de conhecimento sem você colocar em prática. E por fim, um discípulo também aprende transmitindo a outras pessoas. Vendo, ouvindo, perguntando, sintetizando, que é o mesmo que guardando no coração, praticando e transmitindo aquilo que aprendeu. Em Isaías 50, versículo 4, diz assim: "E ele me desperta todas as manhãs, desperta meu ouvido para que eu ouça como aqueles que aprendem." Que texto profundo, você ouvir com ouvidos de discípulo, ouvir como aqueles que retêm o conhecimento. E o mais importante do que você aprender sobre tudo que existe no mundo é você aprender sobre Deus, sobre o Criador. Quando Jesus convida a gente a aprender dele, é porque ele é o mestre da vida. Para aprender de Deus, a gente precisa se esvaziar dessa presunção orgulhosa do nosso coração, de quem já sabe das coisas, e chegar com humildade diante dele, como pessoas empobrecidas que precisam ser enriquecidas pelo conhecimento do Senhor. E também desenvolver essa disposição de imitar nosso mestre, de praticar seus ensinamentos. E a mesma disposição para sermos ensinados por nossos irmãos, nossos semelhantes. Se a gente não tiver a capacidade e humildade de aprender também com nossos irmãos, com aqueles que são mais sábios, mais experientes do que nós, a gente demonstra que o nosso coração é extremamente orgulhoso. Guarde isso. É impossível a gente edificar a vida de alguém que acha que sabe tudo, a vida de alguém que não se submete. E eu peço a você que comente aqui embaixo sobre algum tema que você se interessa, algum tema que você gostaria de aprender, temas que poderíamos trabalhar aqui no canal também, estudar, meditar juntos. Faz isso, comenta aqui embaixo. Pois é, não passe por esse vídeo sem curtir, sem compartilhar, sem se inscrever nesse canal e ativar as notificações. E que Deus possa abençoar a sua vida e que em todas as áreas você tenha esse interesse de crescer. Que Deus te abençoe.